Olá, sou Flávio Morgado. Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre os controles Combo Box e List Box do VBA. Para seu conhecimento, estes controles, quando a gente fala do Visual Basic for Applications, que está disponível na linha Office, excetuando-se Microsoft Access, ele possui um comportamento distinto e uma forma mais fundamental de ser manipulado, como ocorre no antigo Visual Basic e no VBNet. Todos os user forms citados nesta videoaula estão no arquivo 5 módulos Combo Box List Box PPT, que pode ser encontrado no material de apoio no Infimed. Quero mencionar que esta aula precisará de mais de uma videoaula gravada devido à extensão do assunto a ser abordado. Normalmente, Combo Box e List Box são utilizados para quando você quer fornecer uma lista de itens em que o usuário deve escolher um item obrigatoriamente. Se este item for selecionado, ele se torna o valor do controle. Mas no caso de um controle List Box, que pode ter múltipla seleção, você vai ter que percorrer a lista de itens verificando a propriedade selected, para ver qual deles está selecionado. O que diferencia uma Combo Box de uma List Box é que uma Combo Box tem uma caixa de texto onde você pode digitar um valor. E neste caso, como ela tem uma caixa de texto, ela vai ter uma propriedade text, que representa o texto que está sendo digitado antes de pressionar Enter, e a propriedade value, que é o texto inserido na Combo Box. O objeto List Box é uma lista permanentemente aberta e pode requerer mais espaço do que uma Combo Box. E isso depende da interface que se deseja criar. Combo Box e List Box têm um conjunto muito extenso de propriedades e algumas propriedades incomuns. Aqui no material de apoio desta videoaula, você poderá encontrar uma lista bem completa destas propriedades, como citada na aba Categorizado da janela de propriedades do VBA. São muitas propriedades, elas estão separadas em várias páginas no material de apoio, estão destacadas em negrito e colorido para você entender a quais controles ela pertence ou quando pertence só a ambos. E como elas são muitas e definidas, vou deixar a leitura para você. Mas eu separei aqui uma lista das principais propriedades que nós vamos utilizar na codificação constante das Combo Box e List Box. Para facilitar, eu coloquei aqui esse diagrama. Esse diagrama pertence ao formulário que está presente no material de apoio, será citado em outra videoaula. E aqui eu tenho uma Combo Box. Essa Combo Box tem uma largura, que é a largura do controle, tem um botão que faz a lista pendurar, e tem a lista, que é maior do que o controle. Então, a propriedade que dá a largura do controle é o width, como qualquer controle. E a que dá a largura da lista é list width. A lista pode ter várias colunas. Eu tenho 4 colunas aqui. A coluna 0, que está oculta, a coluna 1, 2 e 3. Então, são 4 colunas base 0, numerada de 0 a 3. A coluna 0 é, por acaso, também a propriedade bound column. Então, como bound column é igual a 0, toda vez que eu clico num item na lista, o valor que a lista retorna é o valor da coluna 0, porque a propriedade bound column é base 0. A propriedade column count é base 1. Então, tem aqui 4 colunas. Se você tiver mais colunas e elas não puderem exibir na largura da lista suspensa, o VBA vai colocar automaticamente uma barra de rolamento horizontal para que a lista possa ser rolada. Cada coluna tem uma largura definida por experimentação e vai depender da fonte e tamanho da fonte utilizada na interface. Para essa fonte Tahoma 11 que eu estou utilizando, eu defini que a primeira coluna tem 100 pixels, a segunda 120 e a terceira 80. A soma disso dá 300. Então eu defini list width para 300 para que ela possa caber todas as 3 colunas. A lista tem um número de itens que aparece. Num controle list box, fica sempre aparecido é a altura do controle. Mas no controle combo box, o padrão são 8 itens.
Você está vendo os 8 itens aqui. O item selecionado retorna a propriedade listIndex da lista. E se eu quiser percorrer a lista e pegar o valor de cada item, eu posso usar a propriedade column, que ela tem o listIndex, que é a posição do item, e tem a propriedade coluna, que é a coluna da lista, e tem a propriedade list, que também tem index e coluna, que permite que eu retorne os itens da lista, mas ela tem uma característica extra. A propriedade list permite preencher a lista com um array unidimensional, com uma matriz. Pode também ter aqui uma coluna de título, mas isso só é possível quando você está preenchendo a lista com uma faixa de valores do Excel. Então você vai botar os endereços de célula do Excel que tiverem os valores que quer, e se tiver um título nessa tabela, o título pode ser o título das colunas. Os controles Combo Box e List Box possuem uma coleção de eventos similar ao dos controles anteriores, com exceção do evento Drop Button Click para o controle Combo Box, que acontece quando você clica na setinha para pendurar a lista suspensa do controle. A lista de eventos também está no material de apoio, em 2 páginas distintas. E, complementando a interface dos objetos Combo Box e List Box, você também tem um conjunto de métodos diferenciados que permitem manipular esse controle. O método addItem, que permite adicionar um item na lista. O método clear, que limpa a lista. O método dropdown, que faz a lista suspensa do controle Combo Box ser pendurada. E o método removeItem, que remove um item da lista. Para adicionar itens na lista de um Combo Box ou List Box, você tem 2 opções básicas. Uma opção é usando a opção Raw Source, é a origem da linha, e diz respeito apenas ao Microsoft Excel, quando você pode selecionar uma faixa de valores. Fora isso, você terá que usar o método addItem. addItem tem 2 argumentos. O argumento item, que é obrigatório, que é um texto, o string, que corresponde ao item que vai aparecer na lista. Se você utilizar addItem sem fornecer a posição em varIndex, o item será sempre adicionado abaixo do último item já inserido na lista. Caso contrário, será inserido na posição de varIndex, deslocando os demais itens da lista. O método addItem retorna a posição em que o item foi adicionado na lista, e você pode ou não utilizar esse valor. Normalmente, para adicionar itens sequenciais de uma caixa de texto de uma só coluna, você usa a expressão controle addItem, item, onde item é uma string. Para determinar a posição ou remover um item da lista, você deve usar a propriedade listIndex, que indica qual é a posição do item selecionado. removeItem exige que você diga o índice do item a ser removido, base 0. Ou seja, vai de 0 até listCount -1. Se você usar removeItem listIndex, vai remover o item selecionado. Para demonstrar como você pode usar o método addItem e ver os eventos que disparam no objeto ListBox e ComboBox, eu produzi o OuserForm FRM ListBox ComboBox Eventos. E a partir de agora vou acompanhá-lo na janela do Visual Basic for Applications. Estou aqui no arquivo 5 módulos ComboBox ListBox. Vou pressionar Alt F11 para chamar a interface do Visual Basic e vou abrir o formulário FRM ListBox ComboBox Eventos. Aqui está. Ele tem uma ListBox chamada ListBox1 e uma ComboBox chamada ComboBox 1. Para preencher os itens da lista, eu usei o evento UserForm Initialize. Basta dar um duplo clique na parte cinza do formulário e você verá o evento aqui. Declaro uma variável int i, as integer, e faço um laço if, when if, para simplificar a sintaxe. Isso é útil quando eu vou usar várias propriedades da ListBox, para não ter que utilizar mi-listbox1. Eu poderia botar aqui mi.listbox1.addItem, funcionaria igual. Repare que eu estou adicionando 100 itens.
chamados item 1 a item 100. E um detalhe interessante é que eu estou usando a propriedade list de listbox 1 para preencher combo box 1.list, ou seja, enche uma combo box com itens e depois enche a outra com a propriedade list. Pressione F5 e a lista foi preenchida. Repare que ambas as listas estão disparando eventos de posição com mouse move, e que ambas estão com os mesmos 100 itens. Repare agora que o evento Drop Button Click de Combo Box 1 disparou, porque é o único evento distinto que existe ao clicar no controle que faz pendurar a lista suspensa de Combo Box. A ideia desta posição é que você, eventualmente, dependendo do contexto, pode preencher a lista no momento que o usuário clica com algum valor que ele digitou. Isso é só uma sofisticação do uso do controle. Todos os controles não têm um valor. Você pode verificar isso voltando para o Visual Basic, parando a sua execução, clicando no botão interromper, ou fazendo o Ctrl Break, vindo aqui e verificando a propriedade. E agora pressiono Enter. Nulo. Posso botar vírgula, mi.combobox1. Todos dois são nulos. Dois controles nulos que não tem valor porque ainda não foi definido o seu valor. Reexecutando, vou vir agora aqui e vou clicar no item 3. Certo? Terceiro item de listbox 1. Quando eu clico, o seu evento before update dispara. Você vê que o controle já disparou o evento change. List index é 2, porque list index é base 0, então item 1 é list index 0, item 2 list index 1, item 3 list index 2. O evento click disparou e before update disparou. Se eu disser não quero atualizar, o controle não sai deste valor. No entanto, o valor já foi alterado. Vamos verificar isso no Visual Basic. Vou travar novamente e interromper e pressionar Enter em listbox 1. Ele já alterou o seu valor, apesar de before update ter disparado. Vamos voltar no controle. Se eu tentar sair do controle, before update dispara de novo. E é interessante que mesmo que eu diga não no before update, cancelando o evento e pressione ESC, eu não consigo mais mudar o valor do controle. Vamos voltar no Visual Basic, interromper e verificar o valor. E lá está, item 3. E se eu quiser experimentar a propriedade listIndex, vou zerar aqui. E agora vou voltar aqui. mi.listbox1.listIndex e dou Enter. ListIndex é 2. Executando novamente, ListIndex é 2. Então, o evento before update de listbox não cancela a atualização do controle, e seu evento before update dispara imediatamente após o seu evento click. Você pode ver que o controle tem 100 itens. Se eu clicar no 100º item, ele vai retornar listIndex 99. Aqui está a prova, certo? E o valor já foi atualizado. Agora vamos ver o controle Combo Box 1. Ele clicou, gerou o evento botão clique, eventos de mouses disparam, evento mouse up disparou. Vou selecionar o 5º item, ou seja, listbox index 4. Quando eu faço isso, o evento mouse down, mouse up dispara, change dispara, dizendo que o combo box list index é 4, ou seja, o 5º item adicionado tem list index 4 base 0. O evento click, drop click dispararam, mas não disparou before update, que só vai disparar quando eu tentar sair do controle. Vou tentar clicar em listbox 1. Agora o evento before update dispara. Eu digo não. Você deseja atualizar? Eu digo não, não quero atualizar. E agora pressiono ESC. E o controle desfaz.
porque ele tem uma caixa de texto que funciona como a caixa de texto convencional. Então eu consigo desfazer o evento change em combo box, mas não consigo desfazer em list box. Mais uma vez agora atualizando, vou selecionar item 3 e ele atualizou, e quando eu clico atualizo sim. Então agora list box tem item 3. Então se eu quiser retornar, por exemplo, a posição de um item qualquer da list box ou da combo box, eu posso usar duas propriedades. A propriedade column, que pede a coluna que eu quero retornar e o índice do item que eu quero retornar. Nesse caso, a coluna é o primeiro argumento. Ou a propriedade list, que me pede o índice do argumento que eu quero retornar e a coluna. Nestes dois controles, list box 1 e combo box 1, temos apenas uma coluna. Então vamos experimentar essas opções no VBA. Alterno para o VBA. Agora vou interromper o código. E agora vou colocar interrogação, list me, ponto, para aparecer os itens do formulário listbox 1, ponto, column, abro parênteses e ele me pede a coluna. Como só tem uma coluna cada controle, a coluna é 0, porque o índice da linha em coluna em qualquer matriz é base 0. Eu boto 0 e agora peço o item. Se eu quiser pegar o item de posição item 50, está escrito lá item 50, eu vou pegar list index 49. Então eu vou pegar aqui list index 49, fecho, parênteses e dou enter. E ele me retorna item 50. Na janela verificação imediata, se eu botar uma vírgula, posso imprimir mais de um valor. Vou botar agora me.listbox1.list, abro parênteses, agora ele inverte a posição. Eu quero o item de índice 49 da coluna 0 e dou enter. E ele me retorna item 50. Agora eu vou demonstrar como funciona o método removeItem para remover um item da lista. Para isso eu alterno para o VBA. No VBA eu vou interromper a execução, clicando no botão interromper ou pressionando o Ctrl Break. E agora eu vou usar o método aqui sem a interrogação, porque esse método não retorna um valor. Então, para remover o item 100 index 99, eu farei me.listbox1.removeItem, abro parênteses, 99. Fecho parênteses e pressiono Enter. E agora você pode perceber que quando o item 100 foi removido, eventos dispararam na lista, indicando que o item list index 98 foi selecionado, porque a lista funciona assim. Mas agora vamos remover o item 3 da combo box. Vou retornar ao Visual Basic, interromper a execução, digitar aqui combo box remove item 2. Ele foi removido, vou executar novamente, mas o item está lá. Ele está lá porque a propriedade match required, ou seja, equivalência exigida, permanece definida para false, ou seja, ele permite que você digite qualquer coisa na combo box. Se eu pressionar Enter, o valor atualiza normalmente, mesmo não havendo o item na lista. Se eu quiser corrigir isso na combo box, troco a propriedade match item required para true. Vamos ver como isso funciona. Venho aqui no Visual Basic, seleciono o controle, combo box, vou aqui em match required, ou seja, equivalência exigida, boto para true, pressiono F5, venho aqui, seleciono o item 3 e agora retorno para o Visual Basic, interrompo a execução para ter acesso à janela imediata e vou remover o item 2. Vou remover o item 3, que tem list index 2. Pressiono Enter, retorno à execução, o item foi removido, mas agora eu não consigo sair do controle. Valor de propriedade inválido. Não posso removê-lo. Minha única alternativa é pressionar ESC para retornar ao padrão, que era vazio. Finalmente, podemos eliminar as duas listas com o método clear. Para fazer isso, retorno ao Visual Basic
interrompo a execução e vou executar a limpeza. mi.listbox1.clear. Quando eu pressiono Enter, retorno à execução, a lista está vazia. E se eu quiser limpar Combo Box 1, faço a mesma coisa. Acredito que isso é bastante interessante. Vou deixar que você estude o formulário FRM Listbox Combo Box Eventos para entender quando os eventos disparam e como você pode manipular itens da lista. Agora vamos remover o item. Eu vou remover o item 100 da Listbox 1, que se refere ao List Index 99. Então, para isso, volto ao VBA, interrompo e vou botar interrogação mi.listbox1.removeItem e vou colocar item 99. Quando eu der Enter, então agora veremos como funciona o método removeItem. O método removeItem remove um item da lista. Mas esse método não retorna um valor. Ele é como um procedimento sub. Ele simplesmente executa. Então eu não posso usar interrogação dentro da janela imediata para testá-lo. Se eu quiser retornar, se eu quiser excluir então agora veremos agora como podemos. Agora eu vou demonstrar como funciona o método removeItem para remover um item da lista. Vamos remover o item selecionado de Listbox 1 e de Combo Box 1, que são respectivamente item 100 em Listbox 1, List Index 99, e item 3 em Combo Box 1, List Index 2. Para isso eu alterno para o VBA, no VBA eu vou interromper a execução, clicando no botão interromper ou pressionando o Ctrl Break. E agora eu vou usar o método aqui sem a interrogação, porque esse método não retorna um valor. Então, para remover o item 99, o item 100 index 99, eu farei mi.listbox1.removeItem, abro parênteses, 99. Fecho parênteses e pressiono Enter. Aqui não aconteceu nada, mas se eu voltar para a interface, eu agora não tenho mais o item 100. Foi removido e o evento aqui foi gerado, porque o item foi atualizado. Automaticamente apareceu o evento aqui. Vamos ver agora quando eu remover o item 3 de Combo Box 1. Vou voltar aqui para o Visual Basic, interromper o código, fazer mi.combobox1.removeItem e vou remover o item de index 2, porque está selecionado o item 3. Pressiono Enter, retorno para o VBA, retorno para o interface, executando novamente, e você percebe que o item 3 já não está mais disponível, apesar dele continuar na interface como a propriedade text do controle Combo Box, que
pode ou não permitir este valor de acordo com a propriedade. E você pode impedir esta situação definindo a propriedade style para a FAM Dropdown List, ou seja, só pode selecionar um item da lista. Então, nessa situação, quando eu tento sair da lista, ele aceita o valor item 3, mesmo que não exista na lista. Vamos fechar a interface. Vou voltar aqui. Vou na propriedade. Vou selecionar o controle. Vou selecionar List Style para E agora você pode perceber que quando o item 100 foi removido, eventos dispararam na lista, indicando que o item List Index 98 foi selecionado, porque a lista funciona assim. Mas agora vamos remover o item 3 da Combo Box. Vou retornar ao Visual Basic, interromper a execução, digitar aqui Combo Box Remove Item 2, ele foi removido, vou executar novamente, mas o item está lá. Ele está lá porque a propriedade Match Required, ou seja, equivalência exigida, não foi permanece definida para false, ou seja, ele permite que você digite qualquer coisa na Combo Box. Se eu pressionar Enter, o valor, qualquer coisa como, se eu pressionar Enter, o valor atualiza normalmente, mesmo não havendo o item na lista. Se eu quiser corrigir isso, na Combo Box, troco a propriedade Match Item Required para True. Vamos ver como isso funciona. Venho aqui no Visual Basic, seleciono o controle, Combo Box, vou aqui em Match Required, ou seja, equivalência exigida, boto para True, pressiono F5, venho aqui, seleciono o item 3, e agora retorno para o Visual Basic e vou remover o item. Interrompo a execução para ter acesso à janela imediata e vou remover o item 2, que tem List Index. Vou remover o item 3, que tem List Index 2. Pressiono Enter, retorno à execução, o item foi removido, mas agora eu não consigo sair do controle. Valor de propriedade inválido. Não posso removê-lo. Minha única alternativa é pressionar ESC para retornar ao padrão, que era vazio. Finalmente, podemos eliminar as duas listas com o método clear. Para fazer isso, retorno ao Visual Basic, interrompo aqui a lista, interrompo a execução e vou executar a limpeza. mi.listbox1.clear. Quando eu pressiono Enter, retorno à execução, a lista está vazia. E se eu quiser limpar Combo Box 1, faço a mesma coisa. Acredito que isso é bastante interessante. Vou deixar que você estude o formulário FRM Listbox Combo Box Eventos para entender quando os eventos disparam e como você pode manipular itens da lista. Isto era tudo que eu tinha para dizer para vocês nesta videoaula. E na próxima videoaula, nós vamos abordar como utilizar os métodos do Listbox para criar a tradicional interface que permuta itens entre listas. Até lá, então.